nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Graças a Deus. A tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Amém. Há quase um mês eu estava orando e o Senhor me trouxe essa mensagem até o coração, para que eu pudesse estar conversando com os irmãos acerca disso. Não falo muito, acho que estive durante toda a trajetória nessa igreja, talvez tenha sido a segunda vez que eu vá pregar sobre esse tema, batalha espiritual. Os irmãos sabem que eu não sou místico, né? Não falo sobre essas coisas, sobre coisas que são místicas. Mas a batalha espiritual, ela não é algo místico, ela é algo bíblico, né? E nós precisamos conversar e estudar e ter uma compreensão correta acerca desse tema. Quando estudamos sobre esta passagem, sobre este tema, passam à nossa mente algumas imagens. Talvez você possa pensar, batalha espiritual, talvez venha à sua mente alguns demônios, né, algumas entidades feias, né? Alguma coisa assim tenebrosa, né? Mas a batalha espiritual mais intensa e talvez aquela que é mais sutil e perigosa é aquela que nós não observamos, né? É aquele ataque espiritual, a batalha espiritual que é invisível aos nossos olhos. Existem dois tipos de ação demoníaca básicas. A primeira delas é a possessão, e talvez a mais conhecida. Talvez você já tenha a oportunidade de ter visto, se não, existe isso dentro dos evangelhos relatado. Observamos Jesus chegando em uma determinada cidade e um jovem se convulsionava no chão, e ali o pai daquela criança, daquele jovem, veio falar com o Senhor Jesus e falou para ele: Senhor, o meu filho, ele se lança ao chão, ele se lança às fogueiras, ele se machuca todo e eu não tenho como protegê-lo, porque um espírito maligno toma conta de seu corpo e eu não tenho o que fazer com ele. Então, a batalha espiritual que nós conhecemos e que talvez venha primeiramente à nossa mente, seja a possessão. Mas existe um segundo tipo de influência maligna, e é sobre ela que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. É quando os demônios, eles lançam pensamentos em nossa mente. A sua influência. Então a ação demoníaca, o segundo tipo de ação dos demônios é na nossa mente. Quando eles lançam pensamentos que se misturam aos nossos pensamentos e nos influenciam a fazer o que eles planejam e o que eles desejam. Este ataque, ele é mais difícil de ser discernido porque ele se mistura com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios desejos. Jesus, ele orou por pessoas possuídas e elas foram libertas. No caso deste jovem, o Senhor orou por ele e ele foi liberto.
Mas existe o caso da influência. Pedro, no mesmo dia em que ele foi coroado de glória pelo fato de ser aquele que recebeu a revelação de Deus e que Jesus, ele era o Filho de Deus. No mesmo texto de Mateus capítulo 16, você vai poder observar que Pedro, ele também disse: Senhor Jesus, não vá para Jerusalém, não vá morrer na cruz, o Senhor terá compaixão de ti, não vai acontecer nada ao Senhor. Nesse momento Jesus se dirigiu a Pedro e falou-lhe: Pedro, não falou nem Pedro, falou assim: vai-te, Satanás, porque pensas nas coisas que são da terra, nas coisas que são humanas e não nas coisas que são de Deus. Será que Pedro porventura rolou no chão e caiu endemoniado? Não aconteceu nada disso. Mas houve uma influência maligna na mente de Pedro e que estava servindo de tropeço para Pedro e também para o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você pode me perguntar: crente fica endemoniado? Irmãos, crentes não ficam endemoniados, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas é aquela história: Satanás, ele pode oprimir a mente dos cristãos. Ele pode lançar pensamentos nas mentes daqueles que são crentes. Ou você nunca teve a experiência de ter um pensamento negativo em sua mente, mesmo sendo cristão, mesmo sendo batizado, talvez tenha nascido na igreja, você nunca teve a experiência de provar um pensamento maligno, pecaminoso, vindo à sua mente? Todos nós já tivemos. Todos nós já tivemos. A grande diferença é o que nós fazemos com a influência que Satanás tenta exercer sobre nós. Esse é um tema muito importante, irmãos. E o adversário luta para que nós não compreendamos, para que nós não desmascaremos, para que nós venhamos a permanecer na ignorância. Mas abramos os nossos olhos. Precisamos estar atentos e vigilantes, pois o nosso adversário, ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. O texto da tentação de Jesus, que aparece nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, nos apresenta a batalha espiritual de Jesus com Satanás no início do seu ministério. Antes que Jesus iniciasse a sua obra, iniciasse o seu ministério, o inimigo tentou fazer com que ele fosse impedido de iniciar a obra de redenção. Antes que Deus comece a te fortalecer na caminhada cristã, ou até mesmo durante toda a sua vida, até mesmo consolidação de líderes e salvação de pessoas, o adversário ele vai estar o tempo todo lutando para que nós não alcancemos o melhor de Deus, para que nós sejamos afetados, paralisados, destruídos. E esta obra, irmãos, ela se inicia na mente. O campo de batalha que nós enfrentamos é na mente. Existem pessoas que ignoram este fato. Nós enfrentamos uma batalha espiritual todas as vezes que nós decidimos servir a Deus. Onde que o adversário vai lutar? Ele vai lutar contra aqueles que ele já enlaçou. Ele vai lutar para destruí-los e realmente levá-los para o inferno. Porque Satanás ele vai destruir cada vez mais. Mas ele também tenta atuar e destruir a igreja. A igreja. Precisamos estar atentos para isso. Satanás luta para que erremos o alvo. Qual é o objetivo dele? João capítulo 10, versículo 10 nos diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nesse texto, ele nos ensina como nós podemos vencer os ataques do diabo. E nós aprenderemos hoje todas essas estratégias que Jesus utilizou nesse combate contra os ataques do inimigo. Jesus nos ensina a enfrentar o nosso adversário. Vejamos então as armas que ele utilizou e que o texto nos apresenta. A primeira atitude que nós precisamos tomar é identificar os argumentos do nosso inimigo. Mateus capítulo 4, versículos 3, 6 e 9. Vamos dar uma lida novamente nesses versículos. Mateus capítulo 4, versículos 3, 6 e 9. Então o tentador aproximou-se dele e disse:
se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. O primeiro argumento que Satanás utilizou aqui foi o argumento baseado em desejos carnais e em necessidades físicas. O texto de Tiago, capítulo 3, versículos de 14 a 16, também nos informa que toda sabedoria e que todo pensamento que produz prejuízo, dano, nós podemos considerar como vindo do inferno. O maior perigo é que muitas vezes eles estão misturados com os nossos próprios pensamentos, no nosso estilo de vida, e dificulta o discernimento. Contudo, através das Escrituras, nós vamos conseguir identificar estes argumentos. O primeiro argumento, no versículo 3, transformar pedras em pães, ele tenta desviar a nossa visão por meio das nossas necessidades prioritárias, cotidianas, e também por meio dos prazeres do nosso povo. Vamos ver alguns exemplos dentro das Escrituras de pessoas, personagens bíblicos que sofreram também com esse ataque sobre as suas necessidades físicas e essenciais. Gênesis capítulo 25, versículos 30 a 34, nós podemos observar a história de Esaú. Esaú, desde cedo, irmão de Jacó, ele deu vazão aos desejos da carne. Os seus impulsos foram estimulados, foram amplificados pela ação satânica em sua mente. E falavam mais alto do que os princípios morais, do que os princípios espirituais do seu pai Isaque, do seu avô Abraão, da sua família. Ele casou-se com duas mulheres que não abraçavam a fé em Deus, as quais trouxeram muitas dores para Isaque e para Rebeca. Lá no texto de Gênesis capítulo 26, versículos 34 e 35. E no versículo 30 a 34, nesses versículos, nós observamos que Esaú ele estava voltando um dia da caça. Ele era caçador, ele não era como Jacó, que gostava de ficar na casa do seu pai, e ele ia caçar. Naquele dia ele trouxe uma caça, e ele estava muito cansado, ele estava fadigado por causa do calor, e ali ele coloca todos os seus instrumentos, as suas armas, e ele vai em direção a Jacó sentindo o cheiro de comida. E ele pensa, eu estou com fome, eu preciso comer. Jacó olhou para ele e falou assim, o que você quer ver, meu irmão? Esaú disse para ele, eu quero comer, dá-me dessa comida. Jacó falou, você não vai comer. Porque eles tinham essa disputa por causa da primogenitura. E aí então, Esaú falou para ele, dá-me dessa comida. E Jacó então voltou-se para ele e disse, tudo bem, eu te dou um prato de comida, mas só se você vender para mim o direito de primogenitura. Eu quero a bênção. Eu quero a bênção de Abraão, eu quero a bênção de Isaque. Você sabe que nós éramos gêmeos. Você sabe que você saiu primeiro, mas isso não significa muito. Você sabe que eu prezo a bênção da casa de meu pai. Você sabe que eu prezo a palavra de Deus, a aliança que meu pai tem com Deus. E você não preza. Você sai por aí vivendo do jeito que você quer. Você dá vazão às suas emoções carnais. Eu quero essa primogenitura porque você não dá valor a ela. Esaú então voltou-se para ele. Toma essa primogenitura. Porque isso não vai me servir de nada agora. Eu quero é comer. Eu quero é comer. O Espírito Santo talvez, provavelmente, tenha dito lá no seu coração, olha, a primogenitura, Esaú, é muito importante. A bênção de Deus é muito importante. Mas Esaú, ele estancou, ele ignorou a voz de Deus, ele ignorou a bênção dos seus antepassados e respondeu, de que me vale isso? Eu quero é comer. Outro exemplo bíblico lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 17. É um período longo, você pode ler em casa. Mas dá para você acompanhar também alguns versículos. A história de Amnon e de Tamar. Filhos de Davi, mas de mães diferentes. Resultado da poligamia de Davi. Poligamia, ele é condenado na Bíblia. E nós vemos o tamanho do prejuízo que isso traz dentro do contexto familiar. Amnon, ele conheceu a sua irmã Tamar e achava ela linda, se apaixonou por ela e ele não conseguiu conter o desejo cada vez mais crescente de possuí-la. Instigado por Satanás,
ao ponto de planejar uma armadilha para trazer a sua irmã para dentro de casa e violentá-la. Logo após o fato consumado, a aversão a Tamar tornou-se maior do que o seu antigo desejo. E talvez se o Espírito Santo de Deus tivesse falado a Amnon, tivesse dito: Amnon, respeite a sua irmã, abuso é abominação diante de Deus. Mas provavelmente ele também respondeu, como diz no próprio texto: eu não me importo com essas coisas, eu não me importo com a consequência, o que eu quero é possuí-la. É algo muito forte, irmãos. Necessidade, o desejo latente, impulsionado pelos pensamentos, instigado pelo inferno. Outro exemplo bíblico, ainda dentro desse contexto, 2 Samuel capítulo 13, versículo 28 a versículo 33. Nós vemos aqui o oposto, o outro lado dessa história. Depois de Tamar ser violentada, acontece a revolta de Absalão. O seu irmão Amnon, ele é exilado, ele tem que sair daquela terra. Mas depois de 2 anos, o seu pai começa a ter misericórdia e traz Amnon de volta até Jerusalém. Absalão, ele guardou por 2 anos aquela amargura em seu coração, porque a honra da minha irmã precisa ser lavada. A minha honra como irmão precisa ser lavada. E ele guardou em si, no seu sentimento, aquela amargura por 2 anos. Retornou Amnon, e ele então faz uma outra armadilha. E vai até o seu pai Davi e lhe diz: pai, eu quero fazer uma festa. E ele sabia que o seu pai não iria por causa da idade. E Davi, como de esperado, recusou: eu não vou a essa festa. Mas então, Absalão retorna para o seu pai e diz: então me envia Amnon. Davi até ficou contente, ele pensou: poxa, ele está querendo fazer as pazes com seu irmão, que bom. Eu vou enviar Amnon para a sua festa, meu filho. Visto que ele conseguiu o seu objetivo, ele conversou com os seus colegas: quando ele se embriagar, vocês matem, tenham coragem, porque sou eu que estou mandando. E ele mandou matar o seu irmão. O Espírito Santo pode ter dito a Absalão: Absalão, não se vence o mal com o mal, não se deixe dominar pela ira, a vingança pertence ao Senhor. Mas o desejo de Absalão foi tão intenso que ele chegou a dizer: eu não sou um fraco, a honra da minha irmã tem que ser vingada. Eu quero o sangue deste homem. Eu quero o sangue deste homem. Este é o primeiro nível de argumentos que Satanás utiliza na nossa carne, no nosso corpo, nos nossos desejos. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 6. Segundo tipo de argumento que o adversário utiliza contra nós. Está escrito, 6. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Irmãos, argumentos baseados em sofismas. O que é um sofisma? É um pensamento aparentemente correto, mas que no final ele conduz a um grave erro. Um sofisma. O texto, nós observamos que Satanás, como arguto, como ardiloso, ele chegou e utilizou a própria Escritura, o texto de Salmos, para falar a Jesus: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordens aos seus anjos e eles te sustentarão em suas mãos. Ele utilizou a própria palavra de Deus. Esse nível
de ataque do adversário, esse nível de argumento é para aqueles que já amadureceram de certa forma na luta contra os prazeres do corpo, que já conhecem um pouco a palavra de Deus, que decidem servir a Deus em consagração, mas o diabo tenta enganar por meio da distorção do ensinamento bíblico. Precisamos estar atentos. Existem pessoas que procuram sinceramente servir a Deus, mas por não conhecer bem as Escrituras, cometem erros. Irmãos, Bíblia não é só para o culto de domingo. Bíblia não é somente para você ler esporadicamente, devocionalmente, abriu a Bíblia e ler um versículo. Ou então a sua Bíblia já está tão acostumada que todas as vezes que se abre, você abre no Salmo 91, porque está aberto lá no meio da Bíblia. Bíblia, irmãos, é para nós usarmos como alimento para a alma. Nós precisamos ler todos os dias, meditar nessa palavra dia e noite, para que cada dia o Senhor possa nos mostrar uma aplicação diferente das Escrituras. E a leitura bíblica, ela precisa ser regada com oração. Irmãos, aqueles que não conhecem profundamente as Escrituras incorrem no erro. Pedro, capítulo 16, esse você pode abrir porque é bem curtinho, sem perder aí o texto de Mateus 4. Pedro, ele também errou nesse argumento. Capítulo 16, versículos 22 e 23. Mateus, capítulo 16, versículos 22 e 23. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu me és motivo de tropeço, pois pensas não nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Ele ia morrer por nossos pecados. Ele estava apresentando claramente aos discípulos o que iria acontecer. E então Pedro o chama em particular. Ele diz: Não, Senhor, isso jamais vai te acontecer. Você não vai sofrer. Deus vai ter misericórdia de ti. Você não vai para a cruz, Jesus. Isso não vai acontecer contigo. Imediatamente Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, pois pensas não nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Ouvimos essa mesma voz ainda em nossos dias, irmãos. Crente não sofre. Crente não fica doente. Crente não é pobre. Crente não tem dificuldades. Essa é a frase inspirada por Satanás na boca de Pedro, ainda ressoa e ecoa de outras maneiras nos nossos dias também. Você não vai sofrer, você não vai ficar doente, você não vai ter dificuldades, você se transformou em cristão, agora você resolveu todos os problemas da sua vida. Mentira do diabo. Quando vier o primeiro problema, a primeira adversidade, você vai pensar: isso não funciona. Aí, Satanás já joga outra leceta na sua cabeça. Todas as igrejas não funcionam. Igrejas são todas iguais. Todas só têm problemas e não traz solução nenhuma. São os argumentos de Satanás na mente das pessoas, para que você se desvie do caminho de Deus. Outro argumento, outro sofisma. Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34. Lucas 22, 31 a 34. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces.
Pedro estava imbuído de outro argumento: eu não vou cair. Eu estou firme. Eu sou maduro. Satanás estava planejando dispersar todos os discípulos, mas Jesus orou por Pedro para que ele se recuperasse depois da sua traição. Pedro, contudo, disse: eu nunca vou te trair, Senhor. Eu estou pronto até para morrer, se preciso for, morrer pelo teu nome, morrer contigo. Eu já sou forte, andei 3 anos com o Senhor, sou maduro na fé, eu sei o que eu quero, eu nunca vou tropeçar, eu nunca vou perder a minha fé, eu nunca vou cair, eu vou ser cristão pro resto da minha vida, não importa por onde eu passar. Eu estou firme. Não vai acontecer nada comigo, Senhor. O Senhor não precisava nem ter orado por mim. Mas nós sabemos pelo texto de Provérbios que o orgulho, ele precede a queda. Paulo também nos ensina em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele se refere a quem? Aos cristãos. Se você está de pé, você tem fé, você está em santificação, você está buscando a presença de Deus, você está corrigindo os erros da sua vida e se ajustando para herdar o reino dos céus, saiba de uma coisa: cuide-se para que não caia. Sou predestinado, ninguém vai roubar a minha salvação. Cuide-se para que não caia. Não entre no argumento de Satanás, pensando que você já se converteu, já se batizou, e que você não vai se desviar do caminho do Senhor, aonde quer que você esteja. Se afasta da igreja, se afasta do povo de Deus, e se diz cristão e pensa que não vai cair. Cuide-se para que não caia. Cuide-se. Argumento astuto, utilizando o próprio texto bíblico. Lança-te daqui abaixo, Jesus. Lança-te, porque está escrito. Tirar um texto bíblico sem observar o contexto, ou até mesmo a escritura como um todo, é um pecado, é um erro, e te leva a outros erros maiores. O meu povo, ele perece porque não conhece a minha palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus, não somente textos vagos, mas conhecer ela como um todo. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Atos capítulo 9, versículo 1. Ainda nesse argumento do sofisma. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo, ele queria cumprir a lei, porque ele entendia que todo transgressor precisa ser punido. Todo transgressor da lei de Moisés tem que ser punido. E a lei, ela apresenta inúmeras punições, e essa lei deve ser cumprida, e eles estão pregando uma heresia. Esse Jesus não existe, a lei tem que ser cumprida. Saulo, ele estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, procurando persegui-los e procurando prendê-los. Ele pensava: esses transgressores precisam desaparecer de Israel, desaparecer da terra. Eles têm que parar de pregar sobre Jesus, nem que seja para isso preciso matá-los. Eles precisam ser punidos. O que Paulo não entendia é que o objetivo principal da lei é recuperar os pecadores e não puni-los. Irmãos, dentro da igreja existe esse sentimento vívido ainda nos dias de hoje, punitivo. Trabalho na escola e vejo muitos pais, talvez seja uma mentalidade cultural brasileira. O brasileiro, ele pensa muito em termos de punição, talvez pela história do escravagismo, pela história de dominação, né?
Sei lá por quê, até um estudo isso daí. Mas o fato é que o brasileiro ele pensa muito em termos de punição. O japonês também pensa em punição. Mas dentro do contexto escolar eu vejo que alguns pais chegam na escola querendo que os infratores contra os seus filhos sejam severamente punidos. Da mesma forma, dentro da igreja, quando alguém comete algum erro, os outros irmãos todos se levantam em uma só voz: pune esse irmão. Todos querem punição. Ninguém quer ser punido, mas todo mundo quer lançar pedra. Graças a Deus que tem gente aqui que reconhece que é pecador e que não pode lançar nenhuma pedra. Glória a Deus, aleluia. Porque existe dentro da nossa sociedade pessoas que se julgam tão boas e tão santas que podem lançar todas as pedras. Jesus não lançou nenhuma pedra para aquela mulher que estava em pecado. E esse é um sofisma. Toda injustiça deve ser punida. Toda injustiça deve ser punida. Deus é justiça, irmãos. Isso é notório. Mas também Deus é amor e Deus também é misericórdia. Se nós não olharmos com um olhar de amor, não olharmos com um olhar de ternura e de misericórdia, um dia você vai clamar por misericórdia. E Deus não vai ter misericórdia de você. Porque com a medida que medires, você também será medido. Meça com amor, com justiça, mas com amor. Com justiça, mas com amor. No sofisma da justiça, a qualquer preço, sacrifica-se a misericórdia e a compaixão que todos nós carecemos. Esses são os argumentos, existem muitos outros que foram utilizados, tomando por base versículos, textos bíblicos, sofismas. Agora no versículo 9, capítulo 4, versículo 9 de Mateus, vamos voltar para o terceiro tipo de argumento que Satanás utiliza. Mateus 4, versículo 9. E disse: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Esse argumento é baseado na capacidade, na pseudo-capacidade de Satanás dar o que as pessoas desejam. Pseudo-capacidade, porque ele não tem capacidade. Ele tem um poder limitado. Todo-poderoso, somente Deus. Aleluia. Ele fala, mentindo, porque ele é o pai da mentira. Tudo isso é meu, não é dele. Tudo é de Deus. Tudo que ele precisa fazer, ele quer fazer, ele tem que ter autorização de Deus, não faz nada. Ele falou para o próprio Jesus. Vê como ele é sagaz, e ele não tem nem vergonha. Porque ele vai mentir para o próprio Deus. Eu te darei, vai dar o quê? Eu sou o autor da vida, tudo é meu. Ele não tem vergonha de mentir para o próprio Deus, quanto mais para nós, irmãos. Ele vai mentir na cara, ele ainda vai parecer verdade. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O nível da corrupção para aqueles que não conseguem enxergar Deus como Deus. Saul, 1 Samuel, capítulo 28, versículos 6 e 7. Vamos abrir lá esse texto. Temos um tempinho ainda na frente meditar. 1 Samuel 28, 6 a 7. Glória a Deus. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E seus servos lhe disseram: há uma em Endor. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de uma revelação mediúnica. Eu não sei. O rei Saul, ele desde o início, no início ele era uma bênção.
Ele foi escolhido por Deus. Depois ele começou a se desviar, porque subiu ao seu coração o trono, o poder, a fama. E ele começou a se corromper e confiar mais no seu braço, na sua força, do que esperar em Deus. E ele começou a ser desobediente, rebelde. E o Senhor o rejeitou para não reinar mais sobre Israel. Depois disso, um espírito maligno se apossou de Saul. Tempos em tempos, ele se tornava possesso. Ele queria matar as pessoas que estavam ao seu redor. Depois o espírito saía. E Davi estava com ele tocando a harpa. E o espírito saía só pelo som dos instrumentos. Só pelo som da harpa de Davi. Como é importante o louvor. E pessoas consagradas para tocar. E nós observamos que esse espírito ele o atormentava e enchia a sua mente com pensamentos de destruição e para se afastar cada vez mais de Deus. Nesse último episódio da vida de Saul, ele estava para guerrear com os filisteus. E ele observou que o seu exército não teria poder de vencer o exército filisteu. Ele fica desesperado. Ele então se lembra, existe um Deus em Israel. Na hora do aperto ele se lembrou que existe um Deus. Se lembrou que existe um Deus em Israel. E começou a orar, e buscar nos profetas, e buscar alguma resposta. Cadê que Deus respondeu para ele? Agora você me busca, Saul. Eu já te rejeitei, há quase 30 anos atrás, para que você não reine sobre o meu povo, Israel. Mais ou menos 27 anos. Olha só, Deus pode rejeitar hoje e só daqui a 27 anos o resultado aparecer. O que aconteceu? Nós observamos que ele fica desesperado. Eu não sei mais o que fazer. Deus não fala comigo. Ninguém fala comigo. Profeta não fala comigo. Eu não sinto mais a presença de Deus e eu estou desesperado porque eu sei que eu vou morrer amanhã. Ninguém me diz palavras para me confortar. Eu preciso de uma revelação mediúnica. Chama um espírita, chama um kardecista, chama um macumbeiro, chama um candomblessista, chama qualquer pessoa. Mas eu quero uma revelação. Traz alguém que fale o que eu quero ouvir. Satanás falou e fala ainda nos ouvidos de muita gente nos dias de hoje. Olha, Deus não responde. Deus não vai falar, Deus não diz o que você precisa e o que você quer ouvir, mas eu posso te dizer o que você quer ouvir. Argumento na mente, para corromper e levar à destruição. Segundo argumento, na capacidade de Satanás dar o que deseja, segundo Crônicas 33, 5 e 6. Segundo Crônicas 33, 5 e 6. Construiu altares a todo o exército do céu, nos 2 pátios do templo do Senhor. Também ofereceu seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. E instituiu adivinhos e feiticeiros. Fez muita maldade diante do Senhor para o provocar a ira. Irmãos, Manassés, ele foi filho do rei Ezequias. Ezequias, ele viveu milagres de Deus na sua vida. Ele era um homem de Deus. Muito embora ele se tornou orgulhoso também. Ele se tornou exaltado. Tamanha era a bênção que Deus deu para ele. Por isso nós temos que tomar bastante cuidado, irmãos. Olha, nós pedimos muita coisa para o Senhor. Pedimos, nós somos abençoados. Mas até para ser abençoado você tem que tomar cuidado. Tome cuidado. Não se ensoberbeça nunca no seu coração por causa de coisas que Deus te deu. Porque Deus te fez uma pessoa especial, te deu oportunidades e privilégios, dinheiro, recursos. Não se ensoberbeça por nada, por canudos, por nada, irmãos. Nada. O erro de Ezequias foi ser soberbo. E ele se arrependeu também.
mas ele também teve nos seus filhos o reflexo dos seus próprios erros. Manassés, ele foi filho de Ezequias, e ele estava vivendo um momento político delicado. O reino do norte já havia sido invadido, a Assíria tomou todas as 10 tribos de Israel, só ficaram as 2 ali de baixo, Benjamim e Judá. E ele estava sendo ameaçado. Talvez Senaqueribe entrasse ali em Jerusalém, dominasse tudo, ele perdesse o reino. Ele estava ficando desesperado e ele não sabia o que fazer. E ele pensou, Senaqueribe está sendo mantido à distância porque os deuses estão mantendo ele lá. Mas eu preciso sacrificar a esses deuses para que Senaqueribe continue lá. E então ele começa a buscar a solução e buscar outras práticas de magia, buscar adivinhações. Observamos aqui astrologia, zodíaco, né? Quando ele fala do exército dos céus, nada mais é do que o zodíaco, astrologia. São feitiçarias brancas, coisas que não fazem muita diferença, né, nos nossos dias, segundo falam. Pedrinha daqui, energia dali, né? Pensamento positivo, essas coisas. Começou com a magia branca. Aí depois ele foi se aperfeiçoando, foi aprofundando-se nisso, até o ponto dele sacrificar os seus próprios filhos a Moloque. Oferecer os seus filhos em sacrifício. Satanás até o dia de hoje, ele diz a mesma coisa. Deus não faz o que você quer, mas eu faço o que você quer. Faz um trabalho para mim. Vai a uma mesa branca para mim. Consulta um espírito para mim. Faz uma magia com pedras aqui. E ele vai começar a pedir que você se aprofunde nisso. E existem pessoas que até sacrificam crianças. É a realidade dos nossos dias. Argumentos de Satanás na mente das pessoas. Satanás, ele constrói, irmãos, a sua argumentação na mente, com fortes justificativas e algumas até aparentemente corretas. Porém, esta é que é a armadilha. Uma queda preparada, invisível aos nossos olhos, aparentando ser inocente, mas ele está agindo na mente. Precisamos guardar as entradas e saídas do nosso coração. Coração, emoções. Coração, a nossa alma, a nossa psique. Nós precisamos guardá-la para Deus. Vamos abrir os nossos olhos e o primeiro fator que vai te dar vitória contra os ataques do adversário é identificar os seus argumentos. Quando você estiver sentindo raiva, estiver sentindo ira, tiver um pensamento que ressuscita coisas que ficaram enterradas há 10, 15, 20 anos atrás, irmãos, preste atenção contra os argumentos de Satanás na sua mente. Quando você se lembrar de alguém e sentir vontade de revidar, expulse Satanás, expulse os pensamentos da sua mente. Quando você estiver vendo a internet e surgir uma janela aqui do seu lado e você pensar, opa, só uma olhadinha, não olhe. Tome cuidado com os argumentos de Satanás. É só uma vez. Aí você vai e já pede perdão. Oh, Deus, perdão. Aí depois vai lá de novo e fala, só mais uma vez. E nunca se acaba. Tome cuidado com os argumentos de Satanás. Porque isso não tem fim. Não é tipo assim, eu vou largar esse problema ou esse vício daqui a um mês. Daqui a um mês, olha, eu vou fazer, porque eu sou uma pessoa que tem um pensamento forte, tem gente que fala assim, né? Eu sei o que eu quero muito bem, então tal dia eu vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar de me drogar, vou deixar de me prostituir, vou deixar todas essas coisas de lado. Pense que você vai conseguir em tal dia. Você pode até não fazer naquele dia, mas Satanás, ele vai trabalhar tanto na sua mente que você vai ficar desesperado. Só existe uma maneira, o sangue de Jesus. Clame a Deus, ore a Deus, busque em Deus. Aí nós vamos ver as outras armas para nós vencermos
Satanás. Aleluia. Primeira coisa é identificar, não é endemoniar. Pessoas sob influência do diabo não é só aquele que cai endemoniado, não, irmãos. São os sofismas, são os pensamentos. Vigie no campo da sua mente. Aleluia. Mesmo sendo cristão, a sua mente pode ser vulnerável à ação de Satanás. Lembre-se de Pedro. Identifique o argumento. Agora nós vamos ver como vamos combater. Tá? Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Está escrito. Depois que ele falou isso, pensa que Satanás ia falar de novo a mesma coisa para ele? Eu falar outra coisa. Porque como ele silenciou Satanás aqui, pelo que está escrito. E Satanás sabe se você conhece ou não a Bíblia. Satanás sabe, ele é astuto, os demônios sabem. Um reino dividido, ele não subsiste. Eles trabalham juntos. E é importante que você conheça as Escrituras para silenciar a boca do diabo. Aleluia. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Vivemos, repito, sempre falo, infelizmente, vivemos em uma geração analfabeta da Bíblia. Na época da Reforma Protestante, na época de Lutero, as pessoas eram analfabetas da Bíblia porque eram analfabetas mesmo. Elas não sabiam ler e escrever. Eles eram vassalos, eles eram dominados. E a dominação começava através da dominação cultural. Eles não tinham acesso ao conhecimento. Eles eram analfabetos mesmo. Mas você hoje não. Tem gente aqui que tem terceiro grau e até mais. Só é analfabeto da Bíblia se quiser. Se quiser. Nós podemos conhecer muito bem a Escritura e usar não só alguns versículos como enfeite. Enfeite. Mas nós precisamos usar a Bíblia como arma de ataque contra o diabo. Aleluia. Conheça a palavra de Deus e ela vai fazer toda a diferença. Essa palavra, irmãos, já condenou Satanás. Essa palavra já condenou o pecado. Essa palavra já condenou o pecado dos pecadores. Satanás sempre se submete a esta palavra. Ele se cala quando essa palavra ela é proferida. O diabo vai tentar te afastar da palavra de Deus. E dizendo, a letra mata, o Espírito vivifica, usando sofismas e enganos, mas se aprofunde na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai tentar enfraquecer a nossa compreensão bíblica. A palavra de Deus, ela é alimento. Você se alimenta uma vez por semana? Não. Você pode até se alimentar uma vez por dia, mas todos os dias você tem que se alimentar. Senão você no dia seguinte já está com a pressão baixa, já está passando mal. Tem gente que tem dificuldade de fazer até dieta como eu. É complicado. Nós precisamos nos alimentar. O corpo precisa de alimento, não é? E o Espírito? A palavra de Deus, ela é pão. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Como vamos proferir que somos cristãos? Satanás, ele sabe, irmãos. Se você leu, se você não lê, se você está buscando estar na presença de Deus, ou se não está. E ele sabe. E você vai ter autoridade sobre ele na medida em que você estiver na presença do Senhor. Aleluia. Conhecedor da palavra, utilizando e empunhando a espada, que é a palavra de Deus, Glória a Deus. você vai ter resposta para tudo. Glória a Deus. E Aleluia. Deus vai te dar a resposta. Não deixe ele enfraquecer a sua compreensão bíblica por meio da inanição bíblica. Sabe o que é inanição? Inanição é você abandonar uma criança lá, não dá saúde, não dá alimento, não dá educação, não dá nada. Isso é inanição. Da mesma maneira, existe a inanição espiritual. Existem tantos crentes na inanição. Não é nem porque não tem acesso, é porque não quer mesmo. Fica lá e não tem esse momento de busca. Aleluia. Ele vai tentar enfraquecer. Glória a Deus. E ele vai tentar também torcer. Dentro da igreja protestante.
Aonde nasceu a idolatria do católico romana? Dentro da igreja primitiva. Essas heresias, elas surgem dentro da igreja. Olha, irmão, não deixa vir outra doutrina na sua cabeça, não. Não deixa vir uma doutrina diferente no seu coração, não. Não deixa Satanás plantar mentiras teológicas em você, não. Não venha com isso, não, irmãos. Não deixa. Porque são mentiras para te destruir. Paulo, Agostinho, Lutero, Calvino, Spurgeon, entre tantos outros, eles se destacaram em suas palavras porque eles se dedicaram à palavra. E até hoje nós falamos desses homens. Até hoje nós falamos de Paulo. Semana passada falei de Timóteo, quase 2000 anos depois. Porque são pessoas que se esmeraram em conhecer a palavra de Deus. Ela é a arma que você precisa para interpretar corretamente, para também aplicar corretamente. É necessário dedicação. E ele vai tentar te calar, mas não se cale. Conheça essa palavra, declare e use contra o nosso adversário. Em nome de Jesus. Segunda arma que nós temos possibilidade de utilizar é a autoridade espiritual. Atos capítulo 19, versículos 13 a 16. Atos 19, 13 a 16. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos ordeno por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem em que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela cidade. Não há como expulsar demônios, irmãos, sem uma vida reta diante de Deus. A autoridade espiritual para confrontar Satanás na vida das pessoas, ou até mesmo naqueles que precisam ser libertos e precisam de ajuda, somente se nós tivermos autoridade espiritual, que vem de uma vida reta, que vem de uma vida sob o sangue de Jesus, em perdão, em misericórdia, em compaixão, mas também em santidade, em consagração e em dedicação. Pode-se dizer: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas você quem é? Nós precisamos ser servos do Deus Altíssimo. E assim nós teremos autoridade para subjugar, seja o ataque de Satanás contra nós, ou seja, contra alguém da nossa família, ou contra alguém que nós amamos, ou dentro da igreja, ou lá fora que seja. Esses dias eu vi um vídeo lá no YouTube, e um irmão, o rapaz veio roubar ele. Ele começou a orar pelo rapaz, o rapaz começou a fugir demoniado. Você tem coragem de fazer isso, irmão? Nós precisamos ter coragem, irmãos, mas também ter uma vida reta. Vida reta. Senão nós não vamos ter coragem de fazer a vontade de Deus. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades que habitam na região celestial. Segundo aspecto da autoridade espiritual também é discernimento. Você não vai lutar contra o teu irmão, você vai lutar contra o diabo. Você não vai lutar contra o teu irmão, nós vamos lutar contra o pecado. Separe uma coisa da outra, irmãos. Por trás do pecado dos nossos irmãos, por trás do pecado das pessoas, existe alguém que precisa de perdão. Existe alguém que clama por libertação. Vamos separar uma coisa da outra. Nós precisamos ter discernimento. Quando Satanás ele tenta lançar pensamentos em nossa mente, nós precisamos de discernimento. Precisamos saber o que nós estamos pensando
quando é uma informação externa, precisamos discernir quando é uma influência para nós cairmos, e precisamos discernir que se nós entrarmos por aquele caminho, podemos nos dar muito mal. Precisamos de discernimento. Isso é dom do Espírito Santo. Isso não se adquire na escola. Isso vem de Deus. Vem de uma vida de oração, vem de uma vida de dedicação e vem de clamor. Eu preciso disso, Senhor. Tem muita gente que não pede. Não recebe porque não pede. E não recebe porque pede mal, para gastar com seus próprios deleites e prazeres. Vamos pedir as coisas certas, irmãos. Vamos pedir as coisas certas. Preciso de sabedoria. Eu preciso de salvação. Eu preciso de amor. Eu preciso ser justo. Eu preciso ter discernimento. Eu preciso ser usado nos dons do Espírito Santo. Mais do que benefícios para essa vida cotidiana. Vamos discernir o que é mais importante para nós e vivemos uma vida de fé. Discernimento é fundamental para a autoridade espiritual. Senão você vai atacar no alvo errado. E é isso que Satanás quer. Que você atinja o alvo errado e não atinja ele, que é o alvo certo. Discernimento. Terceira arma da autoridade espiritual. Mateus 4:10. Vamos voltar lá para o nosso texto. Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Jesus, ele teve uma ação enérgica. Vai-te, Satanás. Eu não quero conversar com você. Não quero mais argumento com você. Vai-te, Satanás. Eu não quero mais as suas ideias na minha mente. Eu não quero essa argumentação. Eu não quero essa raiz dentro de mim. Vai-te, Satanás. Eu não quero isso mais na minha vida. Vai-te, Satanás. Quando nós começamos a pensar o que não devemos, nos irar, discutir, nós podemos ter certeza, irmãos, que existe influência na nossa mente. Quando você não estiver com vontade de ir para a igreja, quando você não tiver vontade de ver os irmãos, quando você não tiver vontade de ler a Bíblia, quando você não tiver vontade de orar, quando você não tiver mais vontade de se santificar, ou quando você tiver vontade de fazer o que é errado e dar vazão aos desejos da carne, pode ter certeza, existem pensamentos que estão sendo plantados pelo nosso adversário nessa batalha espiritual que você está travando. E lembre-se, não é pelo fato de sermos cristãos que estamos isentos. Sempre até o fim da nossa vida nós teremos essa luta. 1 Coríntios fala: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, é um dever de todo dia tomarmos cuidado para não cairmos nas ciladas do diabo. Podemos ser enérgicos, sim. E devemos ser enérgicos, sim, quando o adversário vier contra nós. Porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós temos uma aliança com Cristo. O meu nome está escrito nos céus. O Espírito Santo habita dentro de mim. Ele é o selo, o penhor da minha herança. Ele está comigo. Ando com Deus. A sua palavra me purifica. O seu sangue me purifica. A sua palavra e o seu Espírito me consolam. Eu tenho uma aliança eterna com o Pai. E você pode ser enérgico. Vai-te, Satanás. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero que você domine a minha mente. Eu não quero que você domine os meus desejos. Eu não quero que você domine as minhas emoções. Eu sou lavado no sangue de Jesus e eu tenho uma aliança eterna com Deus. Concluindo essa mensagem, o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Vamos repetir essa frase? 1 João 3,8 ele diz: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio a esse mundo para destruir o poder do pecado. Ele morreu, perdeu seu sangue. O poder do pecado que estava sobre nós foi aniquilado pelo poder do sangue derramado na cruz. E ele transferiu o cetro desse reino para a igreja. Hoje
nós somos convocados por Deus para destruir as obras do diabo. Você é chamado não para ser um crente espectador, mas para destruir as obras do diabo. Não existe marcha neutra no reino de Deus, né? Tem marcha para frente e marcha para trás. Ou você vai para frente ou vai para trás. Não existe ponto neutro no reino de Deus. Ou você caminha para frente com Deus, ou você destrói as obras do diabo na sua vida, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, na sua igreja, na sua comunidade, aonde você está. Ou você destrói as obras do diabo, ou o diabo vai te destruir. Ou anda para frente, ou anda para trás. Não é mentira isso, irmãos. É verdade. O Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo contra você, contra a sua casa, contra o seu casamento que está quase na falência, contra o relacionamento com os filhos que está tendo dificuldade. O Senhor quer destruir essa obra maligna dentro de casa e te dar paz. Obras do diabo na sua vida emocional, desejos compulsivos. Deus deseja destruir essa obra satânica. Depressão por pensamentos que não deixam a nossa mente, que se apoderam de nós. Destruir estas obras do diabo. Raízes de amargura que provocam iras e contendas e pelejas. Deus deseja destruir as obras do diabo. E nós somos convocados por Deus para destruirmos essas obras. A sua mente é para ser de Deus. A sua mente é para habitar a palavra de Deus. É para ter paz. Deus quer que você tenha um espírito tranquilo. Deus quer que você tenha uma vida tranquila. Deus quer que a sua família seja uma família em paz. Isso não diz respeito que você nunca vai ter uma rusgazinha com a sua mulher, com o seu esposo. Às vezes a gente sai uma faísca. Isso é normal. Mas, o geral, 99% é paz. E esse é o plano de Deus para a sua família. Esse é o plano de Deus para o seu relacionamento com seus filhos. Paz com seus filhos. Esse é o plano de Deus para a igreja. Paz com seu irmão. Esse é o plano de Deus no local de trabalho. Aonde você colocar a planta dos seus pés, prosperará. Os seus companheiros de trabalho, você vai conseguir reluzir a glória de Cristo. Você vai ser um bom profissional. Deus vai te dar graça. Você vai ser bem quisto, bem aceito, bem considerado. Nós somos planejados por Deus para sermos bênção. Vamos ter dificuldades? Vamos, mas nós vamos vencer a todas em nome de Jesus. Mas a vitória começa derrotando o diabo. Porque é ele que se levanta contra nós. Se a nossa mente tem sido bombardeada, se você tem sido prejudicado, vamos orar para que você, nesta noite, saia daqui com estas armas e vença o adversário em nome de Jesus. Amém? Irmã Josi, está aí? Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é aquele que nos traz até a tua presença. O Senhor é aquele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a ti, mas o Senhor que nos escolheu e nos designou para que dessemos fruto em abundância. O Senhor é quem nos convocou para a tua salvação. E desde o dia, ó Deus, em que nós decidimos servir a ti, temos esse passo rumo ao Senhor. Enfrentamos muitas lutas, mas nós te agradecemos, meu Deus, porque nós chegamos até aqui de pé. Nunca o diabo foi vitorioso. Satanás nunca nos venceu. Mas isso não por mérito pessoal, mas é porque o Senhor sempre nos guarda. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a vigiar, Senhor. Ajuda o teu povo a se manter vigilante. Conforme diz o texto de Paulo,
Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Que todos nós possamos ser vigilantes na vida pessoal, no nosso procedimento, na nossa consagração, na nossa dedicação ao Senhor, nessa vida de comunhão, na santidade. Ó Deus, que o Senhor possa operar no coração dos teus filhos este desejo, Senhor. Em nome de Jesus. Não lhes deixe ser vencidos pelos argumentos de Satanás. Não lhes deixe ser vencidos, ó Deus, pelas setas inflamadas do adversário que vem na mente. Porque nós temos o Espírito do Senhor dentro de nós e o Senhor fala conosco. Mas muitas vezes nós somos bombardeados, meu Pai. Existem tempos em que nós somos bombardeados com tal intensidade que pensamos que não vamos resistir e que vamos cair e que vamos sucumbir. Mas é justamente nesse momento que o Senhor nos socorre. Estende a tua mão e nos ajuda a permanecer de pé. O Senhor não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por isso eu te peço nesse instante, meu Deus, se existe alguém aqui que porventura esteja passando por um período de grande luta, ou um período prolongado de grande batalha na sua mente, que o Senhor possa ajudá-los agora, nesse instante, em nome de Jesus. Que seja liberto agora toda a mente em nome de Jesus. Que os teus servos também clamem por isso, e que todo tipo de levante do adversário, todas as ideias, todos os pensamentos que conduzem ao erro e que conduzem muitas vezes à tristeza, que o Senhor possa dissipá-los agora em nome de Jesus. Que os teus servos, ó Deus, liberem perdão, que os teus servos amem, que os teus servos, ó Deus, queiram a santidade, que os teus servos amem a justiça, que eles possam, ó Deus, amar e perdoar e viver, ó Deus, no sangue do teu Filho Jesus todos os dias. Ajuda-os, meu Pai, a ter as suas emoções purificadas nesta noite, Senhor. Leva-lhes a ter um discernimento daquilo que é deles e daquilo que tem sido plantado durante dias e anos, Senhor. E que eles possam arrancar todas as raízes que porventura Satanás tentou plantar e conseguiu até mesmo plantar durante determinado período. Ó Deus, vai tirando a raiz da amargura, vai tirando a raiz da depressão, vai tirando a raiz, ó Deus, das fraquezas carnais, vai tirando a raiz, Senhor, dos vícios, vai tirando a raiz, Senhor, do pecado oculto, vai tirando a raiz, Senhor amado, do descontrole emocional, vai tirando as raízes malignas em nome de Jesus. Que eles possam discernir isso, meu Deus. E que eles possam também nesta noite ter a sua mente selada pelo Espírito Santo. Sela-lhes a mente, o coração, as emoções em nome de Jesus. A cura somente provém de Deus. O Senhor é quem pode curar o nosso espírito, a nossa alma. Cura a nossa alma, Senhor. Cura as nossas emoções, meu Deus. Cura o nosso coração, Senhor. Tira, meu Deus amado, a tristeza. Tira a angústia. Tira a ansiedade. Tira, meu Deus amado, a ira. Tira, meu Deus, do coração do teu povo em nome de Jesus. Limpa, meu Deus amado, e dai alegria. Que eles não caiam nas armadilhas e nos argumentos de Satanás, mas que eles possam estar atentos, vigilantes todo o tempo, e o teu Espírito Santo esteja à guarda, ajudando-lhes todo instante, em nome de Jesus. Que eles possam se santificar, que eles possam se preparar, porque a tua volta está próxima. Abençoa esta igreja e este povo na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que os seus lares sejam abençoados, que o casamento dos seus servos seja abençoado, que o relacionamento com os filhos seja abençoado, que a vida pessoal contigo seja abençoada, que eles consigam orar, ouvir a tua voz, que eles possam, meu Deus, ter cada vez mais estímulo e ânimo para estar na tua presença. Prepara-nos para a volta de Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.